As redes sociais foram importantes na decisão do voto dos eleitores nas eleições municipais de 2024? É sobre isso que eu vou falar nessa última pesquisa realizada aqui pelo Instituto IBESP. Olá, eu sou Marcelo de Giuseppe, cientista social e político aqui do Instituto IBESP, e hoje eu vou apresentar para vocês a última pesquisa realizada pelo Instituto IBESP. Essa pesquisa que a gente é uma pesquisa pública que a gente faz mensal, né? E essa pesquisa realizada agora nos dias 4 e 5 de fevereiro, a gente ouviu 1.006 pessoas no Brasil inteiro, onde a gente explicou e tentou entender, na verdade, qual foi a relação que teve redes sociais e as eleições de 2024. As pessoas acompanharam as eleições, os candidatos a prefeito e prefeitas ali nas eleições, e se acompanharam, qual foi a importância que teve na decisão? Então eu vou falar para vocês, essa pesquisa já está no nosso aplicativo. Aliás, se você não tem o nosso aplicativo, por favor, você baixa aqui no nosso QR Code, é só baixar ali. Nesse aplicativo, é um aplicativo gratuito, onde você tem nossas pesquisas públicas, onde você tem ali também os dados eleitorais, onde você pode entrar e conhecer todos os dados eleitorais das cidades, da sua cidade, entender o perfil, é um link diretamente ali no TSE, e também tem todos os nossos vídeos. Tá? Se você ver ali, tem um cliente, o que seria isso? Nenhuma pesquisa do IBESP feita para um cliente é colocado ou enviado em PDF. A gente sempre dá um login e senha específico para ele, que é para ele ter acesso apenas ele. Tá? Então, como eu disse, essa pesquisa foi realizada nos dias 4 e 5, a gente ouviu 1.006 pessoas, e a gente quis entender primeiramente assim, olha, eleitor, você acompanhou os candidatos a prefeito da sua cidade através das redes sociais? 64,3% diz que sim, acompanhou. Então, realmente, a maioria, 34,9% disse não acompanhei, um pouquinho mais de um terço, e 0,8% diz que não sabia, não quis responder. Desses 64,3% de eleitores que acompanharam, quantos por cento falaram assim, olha, eu foram importantes na decisão do meu voto? 59,5%. 39% diz que não foram importantes na decisão do voto e 1,5% diz que não soube ou não quis responder. Se a gente fizer um cálculo aqui, tá? 64,3 acompanhou, e desses 64,3, 59,5 diz que foram importantes. 59,5 de 64,3, eu estou falando aqui em torno de 38%, ou seja, um pouco mais de um terço dos eleitores brasileiros acompanharam as propostas dos candidatos a prefeitos e prefeitas do Brasil através das redes sociais e foram importantes ali, foram decisivas na decisão do voto. Primeiro ponto que eu quero chamar a atenção, as redes sociais são muito importantes. Segundo ponto que eu quero chamar a atenção, não é a maioria que decide através das redes sociais. Tá? Então, isso é uma mescla, né? Uma campanha, uma mescla, ela é uma das forças. A gente depois mostra na página 5 um mapa, porque toda a pesquisa do IBESP, não sei se você sabe, se não fez pesquisa ainda com a gente, quando você contrata, qualquer cidade do Brasil contrata o IBESP, a primeira coisa que a gente faz é o desenvolvimento do mapa. Claro que tem cidades que a gente já tem o mapa. Como você pode ver esse mapinha que eu vou mostrar aqui em cima para vocês, a gente já tem um mapa ali, a gente propõe um mapa para a sua cidade, e em cima desse mapa a gente faz um estudo. Então você vai entender o que pensa a cidade e depois o que pensa cada uma das regiões. Qual a importância disso? Eu tenho atuação ali localizada, e quando eu melhoro em cada ponto da cidade, naturalmente a minha avaliação de governo, a minha imagem melhora como um todo na cidade toda. Tá? Então, quando a gente olha esse mapa, a gente já percebe que a região norte as pessoas acompanharam muito. Então, a gente tem na página 6. A região norte foi a que mais acompanhou as propostas ali através das redes sociais, e a região sudeste foi a que menos acompanhou. Quando a gente fala de decisão do voto, se foi importante, a gente também apresenta um mapa, e quando a gente olha na página 8, a região que mais foi importante, novamente, foi a região norte, e a região que não teve decisão do voto, que não foi mais importante, foi na região sudeste. Eu quero chamar a atenção na página 9, quando a gente mostra microtarget. O que vem a ser o microtarget? É quando a gente divide ali, entende o que pensa o homem, a mulher, o que pensa por faixa etária, o que pensa por grau de instrução, e por aí vai. O que chama atenção aqui, homens e mulheres, eles acompanharam de forma igual, tá? Então, em torno de 64% ali, igual. Quando a gente olha, quanto mais velho é o eleitor, quanto mais idade, quanto maior a faixa etária do eleitor, menos eles acompanharam.
Quanto mais eles estudaram, mais eles acompanharam. Então a gente percebe que o eleitor acima de 60 anos foi aquele que acompanhou menos, o eleitor com grau de instrução, ensino fundamental, foi aquele que acompanhou menos. E aqui eu quero chamar a atenção. Primeiro, existe na cabeça do político, do marketing, olha, eu preciso trabalhar com o jovem, trazer o jovem. Só que nós temos um problema. Essa camada de 16 a 24 anos representa 12,1% dos eleitores. E eu sempre falo a verdade para o meu cliente ou para qualquer um que queira me ouvir. Eu sempre falo a verdade, o eleitor jovem é aquele eleitor que ele é mais volúvel, tá? E faz muito barulho, muita espuma, mas a decisão do voto dele é volúvel. Em compensação, o eleitor acima de 60 anos, que representa em torno de 21%, alguma coisa assim, ele é um eleitor que ele é mais firme ali com o candidato. Tá? Então o eleitor que acompanhou menos foi o eleitor acima de 60 anos. E aí a gente tem, conforme aumenta o grau de instrução, o eleitor ele vai se informando mais, acompanhou mais pelas redes sociais. E aí a gente tem um detalhe, o eleitor do ensino fundamental representa 38% dos eleitores brasileiros, e eles acompanharam menos. Tá? Quando a gente olha as outras, questão de religião, quando a gente olha a questão do IDG, que eu já informei para vocês, é uma forma que a gente entendeu melhor para a gente entender qual é a renda da pessoa. Então, o alto IDG é aquela pessoa que depende mais do governo, tá? O baixo IDG é aquela pessoa que não depende de quase nada do governo. Aí também a gente olha ali a questão de como votou no segundo turno. Né? No segundo turno, quem votou no Bolsonaro acompanhou os candidatos mais pelas redes sociais do que o Lula, do que os eleitores de Lula. E aí quando a gente mostra na página 10, a gente tem aqui um detalhe que eu gostaria de fazer você pensar. Tá? Eu já pensei, mas eu quero que você pense. Homens e mulheres acompanharam de forma igualitária os candidatos através das redes sociais. Em compensação, a decisão do voto da mulher, ela foi mais importante, a rede social foi mais importante na decisão do voto da mulher do que do homem. 66% diz que decidiu o voto, foi importante na decisão do voto das redes sociais, contra 53% do homem. Estou arredondando números aqui, tá? Lembra que eu acabei de falar, né? Quanto mais aumenta a faixa etária, menos as pessoas acompanharam, tá? Só que tem um problema aqui, a decisão do voto dos eleitores de 60 anos ou mais, ela ficou acima de quase todas, só perdeu para os jovens. Então perceba aqui, se os eleitores mais velhos eles acompanharam menos, mas foi mais decisivo, como é que eu falo com esses eleitores mais velhos? Aonde eles estão nas redes sociais, que eles não estão me acompanhando, ou será que eles não estão? Tá? Lembra que eu falei também para você, quanto mais aumenta o grau de instrução, mais eles acompanham. Em compensação, a decisão do voto é ao contrário. Quem estudou menos no ensino fundamental foi mais importante a rede social na decisão do voto dessas pessoas. Tá? Então isso aqui é um ponto que eu quero chamar a atenção para vocês. Tá? Como falar com as pessoas mais velhas, que estão acompanhando menos as redes sociais, mas a decisão dele é mais firme, e como eu falo também com as pessoas de ensino fundamental, onde elas acompanharam menos, em compensação, a decisão foi mais importante para ele ali, a rede social foi mais importante na decisão. A gente também fez aqui, a gente sempre faz isso, os hábitos de consumo de mídia, que é entender como se informam e o que pensam, né, essas pessoas. E eu sempre comparo TV com redes sociais, que é importante. Quando a gente vê quem acompanhou mais os candidatos, é aquelas pessoas que se informam por redes sociais ou por televisão. Fica um pouco claro, um pouco óbvio que é claro que através das redes sociais as pessoas se informaram mais. Em compensação, a decisão do voto, quem foi mais importante? Eu falo para vocês, vocês podem ver isso na página 13, que quem se informa pela TV, apesar de acompanhar menos que as pessoas que se acompanham pelas redes sociais, a decisão do voto de quem se informa pela TV foi mais forte do que quem se informa pelas redes sociais. Então, interessante, aqui é um ponto, né? As pessoas muito engajadas nas redes sociais, mas a decisão do voto não foi mais importante do que quem se informa mais pela TV. Tá? Então, isso aqui é um outro dado importante para você. Essa aqui é uma pesquisa que a gente fez agora no começo de novembro, mensalmente. A gente vai tentar agora em março. Agora em março a gente vai fazer a pesquisa de avaliação do governo federal, que a gente faz trimestral, e outros pontos, que claro que eu vou bater um papo aqui com você. E se você tem interesse em bater um papo comigo, tá aqui o Zap de BESP, vai lá. A gente tem reservada 1 horinha por semana, por dia da semana, tá? Então 1 hora na segunda, na terça, na quarta, e aí eu posso bater um papo com você que já é candidato ou não é. Fica à vontade,
Vamos bater um papo, ou se você é consultor político, jornalista, vamos conversar. Eu posso falar um pouquinho sobre pesquisa com você também, tá bom? Então essa é a pesquisa do mês de fevereiro, muito obrigado pela sua atenção. Na semana que vem a gente volta para conversar. Um grande abraço a todos.